Glória a Deus. Amém? Eu quero que você olhe para o teu irmão que está do teu lado e fale assim para ele: irmão, a esperança não decepciona. Você pode sentar dando glória a Deus. Eu quero agradecer ao irmão Juca. Tá chique, Jucão. Deus abençoe, né? Tá tudo chique. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Também nós temos uma reportagem da Simone Capuzzo na revista, né, Simone? Ficou chique aquela reportagem, hein? Puxa, logo vem a redenção, logo vem da Simone, né? Lá na academia, do ministério. Glória a Deus. Fico feliz, sabe, irmão? Porque às vezes tem pessoas que, às vezes, por ela envolvida no meio que ela está, ela não falaria do ministério da igreja, não falaria do ministério que tem de dança, mas fez questão de falar do trabalho dela, que ela tem academia de dança, mas fez também questão de falar daquilo que Deus a chamou, a obra de Deus, né? Isso é muito legal. Romanos capítulo 5, versículo 5, quem encontrou diz amém. Está escrito assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em algumas traduções fala: a esperança não decepciona. Então, eu quero aqui hoje ministrar com vocês, porque existem muitas famílias que aqui estão hoje representadas, que estão esperando alguma coisa em Deus, né? Existem famílias que estão decepcionadas por alguma coisa, porque esperavam uma coisa e parece que está acontecendo outra hoje. Esperava alguma coisa lhe acontecer, mas parece que não está acontecendo. Veja que é que o apóstolo Paulo, quando ele fala o que a tribulação faz na nossa vida, a tribulação ela não mata, a tribulação ela não te leva à morte. Essa tribulação que nós passamos, Paulo fala em carta de Coríntios que ela é momentânea, ou seja, ela tem início e tem fim, né? Ela tem que acabar. E quando ele chega aqui ao final, ele fala: olha, tudo isso que você está passando, Deus tem um propósito. E olha, continua tendo esperança, dependente do que você está passando, continua acreditando que essa esperança não vai te decepcionar. E essa esperança, quando nós falamos, está ligada a Jesus, o Senhor. Nós não podemos perder a esperança. Sabe, queridos, existem coisas que acontecem na minha vida e na sua, que tenta roubar o quê? A nossa esperança. A esperança de continuar acreditando, a esperança de continuar a vir para a igreja, a esperança de acreditar que teremos um dia melhor amanhã, né? Que a tempestade vai passar. Ter a esperança que vamos conseguir alcançar aquilo que é impossível aos meus olhos. E essa passagem de Romanos capítulo 5 nos ensina isso. E Deus me levou ontem, eu estava aqui no final da tarde sozinho aqui na igreja, eu vim para cá porque eu precisava fazer algumas arrumações aqui na igreja, e eu vim sozinho aqui, e Deus tocou no meu coração que eu teria que vir. Eu vim e fiquei aqui até quase 6:30 da tarde, arrumando a casa do Senhor, arrumando o altar, aspirando aqui, e Deus começou a tratar no meu coração, inclusive esta mensagem para hoje, essa esperança, sabe? E quando eu estava aqui, Deus começava a tratar, começava a ministrar, e muitos pedem a esperança, a primeira luta que vem. Muitos perdem a esperança de viver até, preferem morrer, preferem se matar. Muitos perdem a esperança ao primeiro sinal negativo. E aqui a Bíblia está nos ensinando que a esperança, aquilo que eu espero em Deus, não confunde. Ou seja, não pode deixar minha mente confusa, atrapalhada. O que é de Deus, o que eu espero do Senhor, Ele tem que trazer paz no meu coração, tem que trazer alegria. E aqui veja que quando que eu sei que eu estou tendo esperança? Aqui está dizendo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando eu tenho esse amor de Deus no nosso coração, eu não vou perder a esperança. Fala assim comigo: eu vou continuar esperando no Senhor. E a Bíblia fala também em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, que Deus, Ele fala que o pecador trabalha para juntar, para, vamos dizer, enriquecer, mas na verdade isso será para aqueles que são do Senhor.
aqueles que agradam a Deus, aqueles que esperem em Deus. É como que se Deus falasse assim: olha, eu farei transferência de riqueza para aquele que espera em mim. Posso ouvir um amém na igreja? Às vezes nós nos comportamos como Asaf, né? Asaf, no Salmo 73, ele está tão indignado, ele perdeu a esperança, ele ficou tão indignado com o que acontecia com os ímpios. Ele fala assim: olha, ele chega a falar no Salmo 73 assim: os ímpios não sabem o que é pagar uma conta. Alguns ímpios falam assim, ele fala assim: alguns ímpios que são ricos nunca soube o que é uma conta atrasada. E eles também, alguns eu vejo, não tem nem problema enfermidade, enquanto alguns têm, aqueles que esperam no Senhor. Ele começava a observar a prosperidade daquele que não servia a Deus, e quando ele começava a olhar para essas coisas, ele começava a perder a esperança. Meu irmão, nós não temos que olhar para a prosperidade de outro, nós temos que olhar para Deus, para o Senhor. Nós não temos que ficar nos comparando com alguém que, puxa, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, puxa, e aquele que não está nem aí com Deus, a vida dele parece que é melhor que a minha. Quem disse que é melhor, querido? Quem disse? Deus, ele não volta atrás do que ele fala. Em Malaquias, Deus ele fala: eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda, ele continua o mesmo. Posso ouvir um amém? Deus não muda a sua palavra, ele fala e faz, mas somos nós que mudamos, amém? Somos nós que mudamos, somos nós que começamos aquele cheio de esperança, agora vai. Lembra quantas esperanças o povo tem às vezes no final de ano, né? A esperança, está chegando o ano, eu vou ter um ano melhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou esperar isso. Depende, qualquer coisa faz ele perder a esperança, qualquer coisa faz ele desistir. E quando nós olhamos para a Bíblia, existem muitas coisas que Deus nos ensina, que tudo é para o povo dele. Quem é pai aqui, na verdade hoje quem é pai, quem é mãe, ele trabalha pelo filho, ele não trabalha mais por ele. O pai, ele trabalha para o filho ter algo amanhã, é verdade ou não é? O pai, ele está trabalhando, vai sair de madrugada para trabalhar, porque ele está pensando não mais nele, ele está pensando no futuro do filho, ele está pensando em ter uma escola. Então tudo que ele faz, que ele trabalha, ele faz pensando no filho. Então tudo que Deus faz é pensando em você, querido. Tudo que Deus faz é pensando no filho dele. E quem é filho, o Espírito Santo diz: aquele que é do Senhor, ele foi derramado o seu amor no coração dele pelo Espírito Santo. Então quando eu tenho esse amor de Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo do Senhor. E Jesus, ele fala em João capítulo 13, versículo 7, quando os discípulos estavam meio que sem entender o que Jesus estava fazendo, Jesus falou assim: o que eu faço agora não é para você entender, você vai entender depois. Você não fica cheio de perguntas para Deus, às vezes, questionando o Senhor: ô Deus, por que está acontecendo tal coisa? Por que está havendo tal coisa na minha vida? Irmão, você não tem que perguntar nada, você vai entender depois que Deus cumpriu o que Ele tem na tua vida. Você vai dizer: agora eu entendi porque eu passei por aquela luta, agora eu entendi porque aconteceu isso comigo, agora eu entendi porque eu passei por aquele momento difícil. É porque Deus queria algo na minha vida. A hora que eu estou mais sensível para ouvir a voz do Senhor, é aquela hora que eu estou mais fraco, não espiritualmente, mas aqui na carne. As lutas estão me golpeando, as lutas estão batendo nela, na carne. É aquela hora que você começa a ficar sensível, você ouve mais a voz do Espírito Santo, e é onde você volta a ter esperança no Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Zacarias capítulo 9. Livro de Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 11. Sabe, pessoas que perdem a esperança, ele perde uma chance de vitória. Vou falar de novo: pessoas que perdem a esperança, ele perde uma chance de vitória. Repete comigo assim: quem perde a esperança
perde uma chance de vitória. Eu vi um pregador dizendo assim, que tinha um homem, ele tinha uma casa muito simples, num terreno, num lugar assim bem simples, sabe? Eles moravam num lugar assim, que muitos não davam nada, e ele morava num lugar assim, que ele falava, esse lugar aqui é muito feio, muito simples, eu não aguento mais ficar aqui. E começou a dar um ciclo nele, que não queria mais ficar lá, que não queria mais ficar naquela casa, não queria mais ficar naquele lugar. O que ele fez? Vendeu a casa, vendeu tudo, pegou o dinheiro e foi embora com a esposa. Passou um tempo e falou assim, vamos lá ver como é que está o lugar onde nós morávamos antes. Quando ele chegou lá, naquele lugar que ele morava, estava cheio de seguranças. Ele falou, nossa, o que está acontecendo aqui? O lugar era tão simples, e cheio de segurança, uma imensidão de casas ali, muito grande. Ele chegou assim para o segurança e disse assim, por favor, o que está acontecendo aqui nesse lugar, está cheio de segurança? Ele falou assim, sabe o que é? É que aqui, o dono dessa propriedade, ele comprou, e quando ele comprou essa propriedade, ele veio descobrir que aqui nessa propriedade tinha um tesouro. Ele falou, o quê? Ele falou assim, sim, aqui dentro desse lugar tinha tesouro escondido, e quando ele comprou ele não sabia, depois ele veio descobrir e tornou o que eles são. Irmão, descubra tesouros no meio da tua família, descubra tesouros no meio da tua casa, descubra tesouros na sua vida. Quando nós temos esperança, nós vamos descobrir coisas que nós nem imaginamos. É lá em livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 11, diz assim, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Olha aqui para mim. Quanto a ti, Sião, você, ele fala aqui, por causa da aliança, da tua aliança, que eu tenho com você, por causa do sangue da tua aliança. Então, o que está dizendo aqui? Primeira coisa que Deus nos fala aqui, quanto a ti, Sião, eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança contigo. Algumas traduções falam assim, uma aliança de sangue que foi selado. Uma aliança de sangue que foi selada. Então veja, uma carta que é selada, não tem como mais você tirar aquele selo. Selou, está selado. Então veja, quando o Senhor fala de aliança, Ele tem um compromisso com você. O Senhor tem uma responsabilidade sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem uma aliança com você. Então veja, às vezes você fala, mas Deus não está me vendo. Por causa da aliança de sangue que eu tenho com você. Por causa da aliança de sangue que eu tenho na tua vida. Ô irmão, peraí, por causa dessa aliança, então peraí, Deus está fazendo você lembrar algo. Ei, Deus está fazendo você trazer a memória que existe algo na tua vida que foi selado. Existe algo que o Senhor já selou, porque quando se fala com o sangue, é algo muito caro. Então, essa aliança nós conseguimos através de quem? Jesus. E aqui ele fala, olha, por causa da aliança de sangue que eu tenho contigo, depois ele continua, tirei os teus cativos. Fala assim, foi libertado os cativos. Irmão, veja, Deus, Ele não quer escravizar ninguém. O Senhor não quer ver ninguém escravo. O Senhor não quer ver ninguém bitolado, fechado, dentro de um quarto. Deus não quer que ninguém fique pagando preços terríveis para que Ele possa fazer alguma coisa. Ele fala assim, olha, eu libertei os prisioneiros. Então veja que Deus está dizendo, por causa da aliança que eu tenho com você, você não vai ficar preso.
Oh, aleluia. Por causa da aliança que eu tenho na tua vida, que você firmou comigo, você não vai ficar preso a esta situação. Oh, aleluia. Eu tenho uma aliança com você, e você disse que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Deus tem uma aliança com a tua família, irmão. Deus tem uma aliança com a tua casa. Então veja, eu libertei, Deus está dizendo, Ele mesmo, eu fui lá e libertei. Isso é tremendo. Quantas pessoas Deus está libertando nessa noite? Quantas pessoas que até não estão aqui, mas você está representando, Deus está dizendo, eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança, então eu libertei o cativo, eu tirei da prisão, e o que Satanás mais quer, é levar alguém para a prisão. A prisão que eu falo não é somente um presídio, mas uma prisão que a pessoa sempre às vezes é levada a uma prisão chamada vício, uma prisão chamada depressão, uma prisão chamada ódio, rancor, né? Uma prisão que às vezes a pessoa não consegue sair. Jesus mesmo disse que Satanás colocou alguns na prisão por 10 dias, mas ele estaria libertando, né? Então veja aqui, você pergunta, será que eu vou ficar o resto da minha vida assim, desse jeito? Não vai, não vai, porque Deus está dizendo que Ele libertou o cativo, Ele libertou o prisioneiro. Às vezes tem pessoas aqui que estão clamando no fundo da alma, me tira do vício. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente na minha casa. Senhor, tira a minha família desta prisão financeira, dessa prisão espiritual, né? Quantas famílias estão vivendo isso hoje? Quantas famílias dentro de casa não tem mais paz, não tem mais alegria? Tem pessoas que querem ser bênção, tem pessoas que querem ser pessoas abençoadas, mas não conseguem, porque estão prisioneiros de alguma coisa. Eu tenho que tomar posse dessa aliança que Deus tem com a minha vida. Eu tenho que tomar posse dessa aliança que Deus fez comigo. Ô meu irmão, veja, quando existe essa aliança, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar quem eu sou para Deus. Você tem que parar de olhar para a sua vida e pensar que você é o nada. Você não pode aceitar que alguém olhe para a tua cara e aponte o dedo e fale que a tua vida não vai sair do que está. Você não pode aceitar. Nós não podemos aceitar que Satanás fica nos acusando de coisas que já se passaram, porque o diabo ele quer acusar você e eu. Ele vai levar você a aceitar essa prisão na doença, você aceitar essa doença. Eu sou assim mesmo, eu vou ficar desse jeito, eu estou aceitando essa dor. Irmão, não aceite. Deus está dizendo, eu libertei você dessa prisão. Oh, aleluia. O crente tem que aprender a abrir a boca, não é só para ficar murmurando, reclamando, xingando. Não, irmão, eu tenho que aceitar essa palavra para mim, eu tenho que acreditar nela, eu tenho que acreditar que essa palavra é para a minha vida. Amém, queridos? E às vezes uma notícia que recebemos tenta tirar nossa alegria, e acabamos ficando presos. Até quando? Deus está dizendo, eu já libertei. A porta está aberta, a gaiola, vai para fora, irmão. A porta está aberta, é só você sair. Mas muitos querem continuar lá dentro. Vamos continuar aqui? Uma lição muito legal que Deus está dando para nós hoje. Olha, ele fala aqui, depois, tirei os teus cativos, da onde? Fala comigo, da cova em que não havia água. Agora, irmão, veja, olha que Deus aqui tremendo que Ele nos ensina aqui. Primeira coisa, Ele fala, antes de libertar, Ele avisa, sabe por que eu estou tirando você dessa? Porque eu tenho uma aliança com você. Segundo, eu não quero ver você preso assim. Tenta tudo quanto é casamento, não deu certo. Tudo quanto é namoro, não dá certo, né? Relacionamento já tentou vários, não dá certo. Aí Deus fala assim, eu estou libertando você de uma cova sem água. Você imagina, você ser lançado numa cova profunda, num buraco profundo, já é difícil. Agora imagina sem água. Sem água significa o quê? Não tem como beber, não tem nada. A visão dessa cova é morrer. Se tem um pouco de água, a pessoa tenta ainda dentro dessa cova, beber um pouquinho de água, vai saciando. Mas essa cova aqui está dizendo, é uma cova sem água. Ou seja, uma cova que, humanamente falando, é impossível uma sobrevivência. É o que você pode estar vivendo hoje, dentro da sua casa. Você está vendo alguém dentro de uma cova sem água. Você olhando, essa pessoa está morrendo. A minha família está morrendo.
morrendo, não estou dizendo fisicamente, mas espiritualmente, está se dissolvendo. A sua vida está indo embora. Você olha para a sua vida financeira, está numa cova sem água. Você já tentou todos os recursos. Você emprestou de agiota, você emprestou, fez empréstimo no banco. Irmão, banco, assim, às vezes o que ele quer mais é endividar a gente, né? Às vezes o banco liga para mim, às vezes fala assim, olha, eu tenho aqui uma promoção legal para você, né? Eu tenho aqui liberando um crédito para você trocar seu carro, para você comprar, reformar sua casa. Eu falo assim, não é uma promoção, isso é uma promocão, que quer endividar, né? Aí a pessoa, ela não entende, ela acaba achando que isso é legal, é uma provisão do Senhor. Não é uma provisão de Deus, não. O que vem de Deus não traz confusão. E nós, às vezes, acabamos caindo na mão da agiota. É a pior besteira que você faz da tua vida, irmão. Você está fazendo isso, é porque você não confia em Deus. Você não confia em Deus. A tua esperança não está no Senhor. Se você empresta dinheiro dos outros, empresta dinheiro de financeira, é porque o teu coração não está no Senhor. Se você fez dívida além do que você podia pagar, agora Deus quer te ensinar. Não quer te ensinar você a fazer outra dívida. Deus quer te ensinar a sair dela. Deus está dizendo, estou tirando você da cova sem água hoje. Você está sem recurso nenhum. Você não tem de onde tirar. Eu estou tirando você dessa cova. E quando uma pessoa está numa cova sem água, ela tem o quê? Fala comigo assim, quando está, fala bem alto, quando está numa cova sem água, tem sede de justiça. Quantas pessoas não têm essa sede de justiça? Senhor, me ajuda. Senhor, mostra que Tu és a minha vida. Irmão, todo ser humano, perdão, errei a maneira que eu falei, todo ser humano, não digo todos, mas a maior parte do ser humano, quando ele se vê numa cova sem água, quem que é lançado numa cova sem água? Como José foi lançado. Por que José foi lançado numa cova sem água, gente? Porque tinham inveja dele, né? Tentaram achar alguma coisa para poder acabar com a vida de José. Por que uma pessoa lança o outro numa cova? Porque tem inveja, tem ódio, tem raiva, né? Porque não aceita o outro ser melhor, a prosperidade do outro, não aceita ver alguém que está indo bem no casamento. Quem que tem raiva de nós? Satanás. Satanás tem ódio de mim e de você, porque ele sabe que existe algo na nossa vida, um selo. Satanás, quando ele vê você, ele não vê você assim como eu estou te vendo, com roupinha bonitinha, ele te vê ensanguentado. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que aconteceu há um tempo atrás, eu contei aqui na igreja. É muito legal para vocês saber o efeito da oração dentro de casa. Diz que 3 ladrões entraram numa casa para roubar, entraram de madrugada. E claro que a mãe e os filhos estavam dentro de casa. Então eles entraram para roubar o que tinha, aproveitaram que todos estavam dormindo. E quando os ladrões entraram, o primeiro quarto que eles foram o quarto da mãe. Quando ele chegou no quarto da mãe, a mãe estava dormindo, mas quando ele deparou com a cena, a mãe estava toda cheia de sangue, da cabeça aos pés. Eles ficaram apavorados. Olha aí, vamos sumir dessa casa, porque vão falar que foi nós que matamos eles. E depois eles resolveram entrar em outro quarto das crianças. Quando eles entraram no quarto das crianças, com as crianças estavam todas cheias de sangue. E fala assim, já veio alguém aqui, já fez o serviço. Nós só viemos para roubar, não viemos para matar. Imagina se pegar nós aqui e foram embora, irmão, e não levaram nada. Passado o tempo, esses 3 ladrões estavam andando pela rua um dia e resolveram entrar numa loja. E quando entraram numa loja, eles depararam com a mãe e os 2 filhos. Ele olhou e falou assim, aquela mulher não é aquela daquela casa? Rapaz, é ela mesmo. E quando eles chegaram, falou assim, moça, eu preciso falar muito com a senhora, é urgente. Ela falou, pois não. Olha, a senhora não me conhece, pelo amor de Deus, não se assuste que eu vou falar. Eu quero já pedir perdão para a senhora, mas eu quero falar uma coisa. A senhora não morreu? Como assim? A senhora não morreu? Ela falou, não, eu estou viva, você não está vendo? Ela falou, não é possível, minha senhora. Para mim a senhora estava morta. Mas como assim eu estava morta? A senhora e seus filhos. Mas não estou entendendo, meu filho. Fala o que foi. Não,
que eu fui roubar a sua casa. Eu fui assaltar a tua casa de madrugada. E quando eu cheguei na tua casa, minha senhora, a senhora estava toda cheia de sangue, mas não só a senhora, mas teus filhos. Aí a mulher começou a rir, ela pôs a mão na cabeça. Eu falei, a senhora está rindo, né? Mas por que a senhora está rindo? Eu falei, meu querido, eu vou explicar para você. Sabe por quê? Eu sou crente. Eu sou uma serva de Deus. E quando eu vou dormir, eu faço uma oração assim junto com meus filhos. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família e cubra eu e meus filhos com o sangue de Jesus. E ele falou assim, foi esse sangue que você viu. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Irmão, presta atenção, o diabo não pode tocar em você, porque eu tenho uma aliança com esse Deus poderoso. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, existe um sangue sobre você, é o sangue de Jesus. Você está vendo quando que você ora, o que acontece na tua vida? Vamos continuar aqui? Então fala que aqueles que estavam na cova sem água, Deus estava tirando. Veja, existem situações, queridos, olha aqui para mim, que não tem o que você fazer. Se Deus não fizer, não tem jeito. Não é verdade? Existem situações que você até consegue sair, mas esta situação Deus está tirando assim. Eu estou tirando você dela hoje. Mas existe alguém também que Deus está libertando, que você conhece. Eu estou libertando os cativos da cova sem água. A tua sede de justiça tem que ser em Deus. Você não pode fazer justiça com a sua mão. Você ir lá resolver, porque você nunca vai sair dessa cova. Não tenta, irmão, ficar livre de uma dívida. Você resolveu o problema. Quantas pessoas falam, eu não vou dizimar agora, porque eu estou cheio de dívida. Irmão, tem pessoas que pensam nisso e acabam entrando numa cova sem água, e acabam devendo para o homem, acabam ficando numa situação terrível. Irmão, mesmo que você viva uma vida que, vamos dizer, que você pense, olha, eu quero alcançar um sonho, mas eu tenho que aprender uma coisa, não é da minha maneira que eu vou alcançar, mas é em Deus, é no Senhor que eu vou fazer. Pessoas que refinanciam o carro, entram numa cova sem água. Eu vou refinanciar meu carro para pagar a dívida. Você está entrando numa cova sem água, irmão, esquece. Eu vou financiar minha casa para pagar uma dívida. Você está entrando numa cova sem água. Ah, eu vou pedir para mandar embora para pagar minha dívida. Você está entrando numa cova sem água. Então, pare com isso. Nós temos que entender aqui o que a palavra está nos ensinando. Olha o versículo 12, diz aqui, ó. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ô irmão, pensei que você ia dar glória a Deus agora, viu? Eu pensei que agora você ia começar a dizer, glória a Deus, está entrando com provisão na minha vida. Mas vamos ver aqui que Deus fala no início desse versículo 12. Voltai, fala assim comigo, voltar. É uma das coisas que Deus nos chama a atenção hoje. Nós temos que voltar às vezes às raízes. Nós temos que voltar da onde começamos, voltar da onde erramos, né? Jesus mesmo fala, uma das igrejas de Apocalipse, vai e volta aonde você errou, aonde você caiu, né? Volta, voltai, significa, esqueça o que aconteceu, volte, acerte, peça perdão, voltai a ser aquela pessoa alegre, voltai a perdoar, voltai, não resolva nada com aquilo que você está tentando resolver, volte. Voltar significa você mudar o curso da sua vida. Às vezes nós estamos caminhando na direção errada, nós temos que voltar. E aqui Deus fala assim: voltai à fortaleza. Eu vou falar de novo. Voltai à fortaleza. Fala comigo assim: voltar à fortaleza. Aleluia. Queridos, eu vou pedir um favor. Não vamos ficar andando muito dentro da igreja, porque senão fica difícil.
você prestar atenção no que Deus está falando com você, tá? Porque quando a gente perde uma coisa da mensagem, já perdeu tudo, aí não vai mais, tá? Vamos ficar atento aí para Deus tratar com você. Então diz aqui: voltai à fortaleza. Irmão, o que é essa fortaleza? É Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso castelo forte. Não adianta muitos voltam, mas em lugares errados. Eu tenho que voltar para Deus. Quando eu estou na fortaleza, eu estou seguro. Voltai da fortaleza. Voltai para o quê? Fortaleza. Voltai para o lugar de alegria. Aonde eu estava, eu vou sair da tristeza, eu vou voltar para a alegria. Eu vou voltar aonde eu tenho esperança. Eu vou voltar os meus olhos para Deus. Eu vou voltar a orar, buscar a fortaleza que é o Senhor. Oh glória! A Bíblia fala que o Senhor, a voz dele é voz como de muitas águas. O que é uma voz de muitas águas? Às vezes tem coisas na Bíblia que muitos não entendem. E a Bíblia nos fala isso, que a voz do Senhor é a voz de muitas águas. E como que eu consigo entender isso, apóstolo? Eu vou explicar. Voz de muitas águas significa o quê? Aquela cachoeira de Foz do Iguaçu, né, aquelas cataratas. Se você alugar um barco lá e pedir para levar você próximo às cataratas, você não consegue ouvir a pessoa que está no barco. Você vai ouvir só os barulhos das águas. Se começar a cair um pé d'água aqui, legal mesmo dentro da igreja aqui, nem esse forro, ele é um isolamento térmico, ele segura o barulho do telhado, porque o barulho da água está tendo que aumentar o som para poder ouvir mais. Então, quando eu estou perto daquelas águas, várias cataratas, eu não escuto nada além da voz das águas. Agora eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Essa voz de muitas águas que é de Deus é como a cataratas de Foz do Iguaçu. Quando eu só ouço a voz do Senhor, eu não consigo ouvir outra voz. Quando eu só estou ouvindo Deus, eu volto à fortaleza que é Deus, eu só consigo ouvir a voz do Senhor como a de muitas águas. Ou seja, a voz de Deus na minha vida, ela encobre as outras vozes, porque muitas pessoas ouvem muitas vozes, né? Vozes aqui, voz negativa, vozes de pessoas falando o contrário, mas quando eu estou ligado à fortaleza, eu vou só ouvir a voz de muitas águas. Posso ouvir um amém da igreja? Então, toda vez que você olhar para uma cachoeira, você vai lembrar disso. Quando você está ouvindo muita coisa que não presta, você precisa voltar para a fortaleza. Você precisa voltar para onde você estava. Vamos continuar aqui? Aí diz aqui no versículo, continuando: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Irmão, falando em preso, significa a pessoa que perdeu o direito de alguma coisa. Uma pessoa que está aprisionada, ela perdeu o direito de liberdade, ser livre para alguma coisa. E aqui a Bíblia fala preso. Quantos que não estão presos na esperança? Nós estamos aqui hoje aprendendo a ficar preso na esperança, ou seja, não desistir de esperar. Mas existem outras pessoas, existem famílias que estão presos a coisas malignas. Existem pessoas que estão presos a passado, preso a coisas que tiram a alegria, tiram a paz, né? Tem pessoas que estão presos à pornografia, adultério, ao pecado, estão presos ao vício, não é? Irmão, existe uma reportagem na internet de uma mulher, acho que alguns de vocês já assistiram, que ela foi levada até o inferno, parece. E chegando no inferno, até tem muito a ver o que ela disse, né? Eu não sei a profundidade, mas tem muito a ver, são mais 1 hora de vídeo. E ela encontra naquele inferno pessoas ali gritando, pessoas que até mesmo estavam na igreja, estavam na casa do Senhor,
mas eles não conseguiram ser salvos porque estavam presos em outras coisas. Deus está na igreja, Deus está na casa do Senhor, não significa que eu estou seguro. Estou seguro em algumas coisas da minha vida, mas a minha alma está segura quando eu estou na fortaleza que é Jesus. E quantas pessoas estavam lá, ela andava naquele lugar, até criança via ali dentro, que foram consagradas pelos pais, já crianças já numa idade maior. Então são tantas coisas ali no inferno que as pessoas não entendem isso. Acham que inferno não existe, acham que inferno é aqui na terra. E eu falava isso, eu falava que o inferno era na terra, né? Porque tantas coisas que acontecem, tantas malignidades, maldade acontece. Então, quando aquilo que eu aprendi dos meus pais, eu dizia igual a eles: o inferno é na terra, o inferno não existe. Não, meu irmão, existe. Isso existe. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Jesus mesmo falou de um homem que tinha tudo, mas no fim foi parar no inferno. E lá do inferno, ele fez uma oração. Nós chamamos isso da oração do inferno, porque foi o único momento que esse homem orou na vida dele, foi no inferno. E foi o único momento que ele olhou para o alto. Quantas vezes nós não olhamos para o alto porque nós estamos presos, não à fortaleza, mas é preso a nós mesmos, as nossas vontades, as mentiras, a carne, preso ao pecado. E aquele homem olhou para o alto e disse: pai Abraão, molha a minha boca, pelo menos com a ponta do dedo, né? Molha a ponta do dedo e molha a minha boca com água. Ou seja, uma pessoa que morre sem salvação, ela consegue sentir as dores lá no inferno, ela sente tudo o que está acontecendo. Eu posso dizer para você que o inferno ainda não foi inaugurado, mas já existe lugar de tormento. Quando que ele vai ser inaugurado? Depois que a igreja foi arrebatada, depois que houver julgamento. Mas quem morre sem salvação, hoje já está no lugar de tormento, não está dormindo, já está sofrendo as dores. E quantas pessoas estão lá hoje, que não quiseram ter uma vida com Cristo, preferiram ficar preso a outra coisa, preso a outra situação. Quando a gente fala disso, alguns até falam: mas não tem nada a ver. Olha, irmão, esse homem fez uma oração do inferno, reconheceu Jesus quando estava no inferno. Irmão, quantas pessoas têm a chance em vida de reconhecer quem é Jesus na sua vida, entregar a sua vida ao Senhor? Existem pessoas que pensam que por fazer o bem, por solidariedade, ele vai subir ao céu. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que estar preso a Jesus. Se eu não estiver na fortaleza, eu não vou ao Pai. Ser pastor, ser diácono, ser intercessor, não significa que o meu passaporte está carimbado da salvação, não. O apóstolo Paulo mesmo disse: eu estou a cada dia buscando a perfeição, porque eu estou indo rumo ao alvo, o que é a minha salvação. Oh, aleluia! Eu tenho que ter esse alvo. E quantos que estão a isso? Eu vi uma reportagem num site evangélico falando de um homem que ele ia sair como figura do Zé Pilintra na escola de samba. E esse homem é crente. Quer dizer, eu não sei que crente que é. É sair, né? Mas não, ele fala: eu estou só interpretando, não tem nada a ver. Eu sou fiel a Deus, eu sou crente. Como isso? Escola de samba tem até bloco hoje de crente, falando que evangelizar, não preciso sair no carnaval para evangelizar, não, meu irmão. No carnaval eu tenho que me retirar, eu tenho que sair do meio. E quantos que acabam caindo nessa mentira de Satanás, achando que isso é uma verdade? Não, não é. Se eu estou preso à fortaleza que é Deus, eu quero sim agradar o meu Senhor, eu quero servir o Senhor. Então vocês que estão aqui, é claro que alguns não puderam vir, não seja porque não vieram, não significa que estão praticando isso, né? Mas vocês estão de parabéns.
porque vocês estão presos à fortaleza que é o Senhor. Mas de repente você ainda está preso também em alguma outra coisa paralela da sua vida. Você tem que se soltar hoje. Você tem que sair dessa. Amém? E ele fala assim: vós que está presos de esperança. Ó, presos de esperança. Fala assim: presos de esperança. Então quer dizer o quê? Você que tem esperança, você que acredita que amanhã vai ser melhor, hoje eu estou dizendo para você, continue tendo esperança, porque a esperança não decepciona. Ó, presos de esperança. Vamos continuar aqui. Também hoje, fala assim, agora, nesse momento, Deus anuncia que vai ter restituição. E faz assim comigo, ó, dobro, faz assim com o dedo, assim, ó, o dobro de Deus. Fala, o dobro de Deus vai vir sobre a minha vida. Amém? Então veja, quando eu estou preso no Senhor, espero nele, alguma coisa ele vai fazer. Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida. Depende como eu estou reagindo. Amém? Posso ouvir o amém na igreja? Vamos lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 15. Vou pedir já para o Ministério do Louvor já se preparar. Livro de Romanos, capítulo 15. Versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amados, o que já fez você perder a esperança? E quando alguma coisa me faz perder a esperança, é porque eu não estou preso à fortaleza. Mas em algum momento da sua vida você já disse: não dá mais, chega, acabou. Você não disse isso uma vez? Não precisa me responder. Será que algum dia da sua vida você não falou isso? Lá no fundo do teu coração: estou cansado, perdi minha esperança. Em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia fala de um povo que diz: pereceu a nossa esperança. Mas Deus pegou aquele exército que estava morto espiritual, transformou num grande exército, porque o Deus da esperança foi até aquele lugar. Agora eu quero aqui te orientar nessa noite. Volte a ter esperança. Aquele momento que você estava na sua casa chorando, aquele momento que você estava na sua casa preocupado, você não estava sozinho. O Deus da esperança estava lá. O Deus que pode todas as coisas estava lá. Aquele momento que você estava sendo injustiçado, Deus estava lá. Você crê nessa bênção? Mas olha, não abra mão da sua salvação, querido. Não abra mão da salvação em Cristo. Abra mão daquilo que te aprisiona, te tira da presença de Deus. Não deixe o vício, querido, te aprisionar. Sabe, às vezes, uma vez eu falei aqui, uma outra vez eu falo a questão da bebida, mas eu não falo para atingir alguém, porque eu não sou pastor de dar indireta para ninguém. Eu sou um pastor, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu vou até a pessoa e falo para ela, né? Eu não sou de ficar mandando recado de púlpito. Se eu fizer isso, eu não sou pastor. O pastor que faz isso para mim é que não tem coragem de falar na cara. Mas quando eu tenho que trazer algum recado para essa pessoa que é de Deus, seja exortação, o que for, eu vou até ela. Eu não fico falando daqui de cima para tentar jogar. Não, eu vou e falo. Então uma pessoa uma vez falou assim: eu não vou mais na igreja porque eu fiquei triste com o apóstolo. Ah, por quê? Não, porque ele falou de cerveja. Ué, o que eu falei errado? Cerveja, irmão, é mal para todo mundo. Cerveja, ela não presta.
Qualquer tipo de bebida é droga. Ela leva a pessoa a acidente, briga, né? E também, outro tipo de vício, a pessoa fica preso à cocaína, preso à maconha, preso ao cigarro. Eu sempre vou falar aqui, queridos, eu tive uma experiência com meu pai, que eu vi qual foi o final de vida do meu pai. Meu pai sempre foi um homem assim, dado como um valente, um homem lutador, né? Ele sempre achava que porque ele nasceu na roça, então ele achava que ele era um homem que tinha muita saúde, então nada fazia mal para ele. Quantas vezes vi meu pai beber, quantas vezes quando era pequeno, quer dizer, continuo pequeno ainda, né? Quantas vezes quando eu era criança, eu vi meu pai bebendo, gente. Quando eu morava em Guaratinguetá, vim morar aqui, eu não lembro que meu pai foi entrar num barco com um carro, acho que era uma balsa, não lembro o que era. Há muitos anos, isso eu tinha acho que 7 anos de idade. E meu pai, ele estava bêbado, ele tinha aqueles carrinhos chamados Gordini, não sei, para quem da minha idade sabe qual que é. E meu pai bebeu que bebeu, aí ele foi sair com o carro, e tinha uma rampa para subir naquele barco, só que a rampa tinha um vão no meio, e não é que ele me entra no meio da rampa, o carro ficou lá, parado, o trânsito tudo atrás, e ele xingava o pessoal, porque estava bêbado. Eu vi meu pai fazer aquilo. Eu via meu pai chegar do serviço, do trabalho, eu esperava meu pai chegar, ansioso por ver meu pai. Ele chegava bêbado. Ele ia estacionar o carro, ele batia no carro de trás, batia no carro da frente, batia no de trás, batia no da frente, aí ele estacionava o carro. A minha mãe chegava para falar com ele, ele ameaçava até fazer algo com a minha mãe. Quantas vezes eu vi meu pai quebrar a garrafa na direção da minha mãe, porque minha mãe brigava com ele porque ele bebia. Quantas vezes assisti isso? Eu era para ser um menino voltado às drogas, eu era para ser um menino voltado à droga. Quantos amigos se ofereceu para mim maconha na época que eu era jovem, adolescente? Quantos que, porque como eu andava de skate na época, com meus 15 anos, 16 anos, então geralmente quem praticava aquele esporte também tinha a maioria tinha esse costume de fumar maconha. E quantas vezes ofereciam maconha para mim? Eu tive a chance de ser um dependente químico. Eu tive a chance de ser um alcoólatra. Só que mesmo não conhecendo Deus, Deus já me conhecia. E quantos jovens falam, eu sou assim porque meu pai foi assim. Querido, quando alguém ele quer ser diferente, ele consegue. Só que nós temos o costume às vezes de transferir a culpa para os outros. Temos o costume de transferir a responsabilidade para o outro. Sabe por quê? Porque nós não estamos na fortaleza. Nós estamos presos a outra coisa. E meu pai, chegou uma época que ele bebia. Eu via os meus irmãos bebendo. Eu vi o meu irmão bebendo uísque puro, litros e litros de uísque. E fumava. E eu acabei com 12 anos de idade fumando. Porque eu estava preso àquilo. Ao meu pai. Meu pai me ensinou a fumar. Meu pai não chegou a enfiar um cigarro na minha boca, mas eu vi ele fumar. E aquilo me criou um desejo. Saí um certo dia com um amigo meu, aí num show, na cidade onde eu morava. Eu tinha 12, 13 anos. E se meu amigo fumava, ele falou assim: ô rapaz, por que você não fuma? Ah, não quero fumar não. Quem fuma tem status, tem charme. Eu falei, não, eu não preciso fumar não. Não, fuma aí, rapaz. Eu começava a lembrar o meu pai fumando. Eu falei, bom, se o meu pai fuma, então porque deve ser bom. E eu comecei a fumar. E meu pai, quando eu cheguei a um ponto, eu lembro que o cara estava bituca do chão para fumar, porque eu não tinha dinheiro para comprar cigarro. Tão viciado que eu fiquei em cigarro. Os meus irmãos me davam dura, chegava, o meu irmão mais velho vinha, cheirava a minha boca. Ah lá, ele fumou. Mas eles fumavam também. Muitos querem dizer, a culpa não é minha, você está fumando, é problema dele.
Meu irmão, eu aprendi dentro de casa. Eu aprendi dentro de casa que como se abre uma lata de cerveja. Eu aprendi dentro da minha casa o que era fazer uma misturadinha com bebida para fazer graça. Dentro da minha casa. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo meu pai se acabando. Ao final da vida do meu pai, ele estava com enfisema pulmonar. Isso acabou comigo. Só que eu já tinha me convertido nessa época. Meu pai foi obrigado a parar de fumar. Só que aí já não adiantava mais. O pulmão já tinha sido tomado e o coração também. E eu começava a olhar aquilo e falava assim: Senhor, obrigado por não me deixar ser assim. Querido, por que eu estou falando isso? Porque eu vim de uma família e eu tive esse seminário na minha família que eu vim. E hoje você é uma família. Qual é o seminário que está tendo na sua casa? Os seus filhos estão presos à fortaleza, à família? Ou estão presos aos amigos, porque os amigos são mais legais? O casal estão presos ao casamento? Ou estão presos a uma outra coisa? Quando eu venho à igreja, eu venho para ouvir o que eu preciso ouvir. O Senhor não quer te perder, querido. O Senhor não quer perder nenhum de nós para Satanás. Você imagina, querido, eu e você pintar um quadro, fazer a pintura de um quadro. Inclusive tem um diácono aqui que é um pintor de mão cheia, o Fabiano. Fabiano é um pintor, gente, né, Fabiano? Fabiano é um diácono ali. Pinta, que é uma maravilha, um quadro, e faz os desenhos assim, que é lindo, né? Eu estou esperando o meu até hoje, até agora nada. Ele falou que eu fazer um quadro meu e da bispa junto. Né? Mas veja, você tem um trabalho de fazer um quadro que você tem que desenhar. Primeiro você tem que fazer o desenho, depois pintar. Aí vem um abençoado, pega o seu quadro e enfia o pé nele. Como que você vai ficar? Puxa, eu pintei com tanto carinho esse quadro e veio alguém e pisou nele. É assim que o diabo faz comigo e com você, quando nós saímos da fortaleza. Ele faz questão aqui, ó Deus, ó o que eu estou fazendo com ele, ó, estou pisando na sua obra. Olha aqui, Deus, ó, estou levando ele para a prostituição. Olha aqui, Deus, estou levando ele para o homossexualismo. Olha aqui, Deus, estou levando a sua obra para o vício. Mas não, hoje o Senhor fala: volta à fortaleza, porque através de você a tua casa vai ser restaurada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Forte, né? É forte. Você sabe que aquele homem que estava no inferno, ele conseguia enxergar o céu, só que ele não conseguia entrar no céu. Você tem a chance aqui hoje de voltar à fortaleza. Vou pedir para os pastores descerem aqui, por favor. Você está com o coração machucado, então você está preso a uma mágoa. Você tem raiva de alguém, da tua casa, da tua família, você está preso a isso aí. Libera isso na tua vida hoje. Jesus, Ele nos ensina acerca do perdão.
Jesus, ele perdoou um homem quando ele estava na cruz. Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam lá embaixo, zombando dele, quando ele estava na cruz. Às vezes nós temos o costume de falar assim: olha aqui minha vida, você não está vendo? Você não está vendo como é que eu estou? Olha como é que eu estou, todos me deixaram. Todos deixaram Jesus. Diz a Bíblia que parece que houve um silêncio por um tempo entre o céu e o Senhor. Mas Deus não deixa ninguém, querido. Existe alguém aqui nessa noite que hoje quer voltar à fortaleza, quer voltar para Jesus? Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? De verdade. Fazer, sabe, esse negócio de ser crente não é comigo não. Eu vou ter que fazer isso, Quando a pessoa fala em ser crente, ela começa a pensar: eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que fazer assim. Irmão, quando eu e você temos um encontro com Cristo, o próprio Espírito Santo tira esses desejos que antes nos afastava de Deus. Quem nesta noite, nesse culto, quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente, onde estão os pastores. Sai do seu lugar. Eu quero que hoje você se renda aos pés do Senhor. Você afastou de Jesus e você quer voltar nessa noite. Você ainda não confessou Jesus como teu Senhor e hoje você quer. Cadê você, filhão, que quer hoje mudar a história da sua vida? Os amigos que você tem não são às vezes amigos que de verdade que te levam para bagunça, porque esses aí podem te deixar. Mas o melhor amigo é Jesus, que está aqui hoje. Você que está aí, eu quero te convidar, nesse período do momento que o Tom vai cantar, você sair do teu lugar, você se afastou de Jesus, você está praticamente que desviado, ou você quer entregar a tua vida hoje, voltar para a presença do Pai. Só que hoje é o teu dia de mudança da tua vida. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, aquela hora que você chorava, Deus estava lá. Enquanto o Tom adora, você sai do seu lugar, vem aqui na frente entregar a sua vida a Jesus. Vamos lá, Tom. Quando as forças acabaram, você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, Deus estava lá. Deus estava lá. Quando o dinheiro acabou e a porta se fechou, quando se ajoelhou, Deus estava lá. Levante as suas mãos. Deus estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pensou em sai do seu lugar. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Faça isso. Enquanto as lágrimas rolavam, Deus estava lá. Deus estava lá. Sabe por quê? Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Vou lutar por você, tirar as pedras do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, pois a tua história hoje eu vou mudar. Enxugue as lágrimas, filho querido,
Eu estou contigo, não vou te deixar. Quem te viu calado, triste e abatido, vai te ver de pé, cantando e sorrindo. Quem não te olhava vai ter que te ver, pois a tua história todos vão saber. O que você perdeu eu vou restituir, o que te roubaram eu vou devolver. Quem te humilhava eu vou abater. Faço tudo isso só porque amo você. É, Senhor. Só porque amo você. Sim. Coloca a mão sobre o